Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a lei do trabalho, uma das leis morais contidas na obra espírita. Se você gostar, você aperta lá o sininho, se inscreve no canal, dá um like, ajuda a gente, ajuda o trabalho, tá certo? Participa com a gente e vamos lá, vamos se divertir. Posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus. O seu dia mais feliz é ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já A lei do trabalho. Bom, a obra espírita, ela nos ensina que toda atividade útil é trabalho. E trabalho é uma lei natural, né? Todas as criaturas precisam trabalhar, primeiramente para garantir a sua subsistência. Então, desde uma formiga, um castor, um elefante, um cachorro, qualquer um precisa trabalhar para garantir a sua subsistência. Ou seja, ele precisa comer, ele precisa se proteger, ele precisa habitar, né? Então, por isso que um pássaro constrói um ninho, é por isso que ele busca alimento para os seus filhotes, é por isso que qualquer animal faz um trabalho qualquer, uma atividade qualquer, para garantir a sua subsistência. Mas isso é um nível primitivo do trabalho. E quanto a nós, e quanto aos homens? Bom, quando nós pensamos em trabalho, nós pensamos logo numa atividade remunerada, né? E não está errado, tá certo? A atividade remunerada, ela é a atividade que garante a nossa subsistência, garante o nosso alimento, o sustento da nossa família, garante que tenhamos moradia, garante que possamos nos vestir, que possa custear nossos estudos, possa custear livros. Então, o trabalho remunerado, ele normalmente é o que vem à nossa cabeça quando nós falamos em trabalho no âmbito de sociedade humana. Mas não é só isso. Quando nós pensamos em trabalho, nós pensamos também em trabalho intelectual, pensamos também no trabalho de evolução. O trabalho ele é necessário ao homem para que o homem evolua, tanto moralmente quanto intelectualmente. O trabalho é necessário para os dois tipos de evolução. E esses dois casados, como nós já vimos antes em outras conversas, o casamento da evolução intelectual e a evolução moral é que vai fazer com que nós ascendamos em termos de nível, né, de desenvolvimento humano, para que nós possamos melhorar como pessoa e, consequentemente, melhorar como sociedade. Então, o trabalho é necessário. E quando falamos de trabalho, como eu já disse, não é só atividade remunerada. Quando nós pensamos em estudar para nos desenvolver intelectualmente, nós estamos trabalhando. Quando nós descansamos, quando nós paramos, aquela jornada após o trabalho, após você sai de manhã, trabalha e no final do dia você volta para casa. Ali você continua um outro trabalho, que é o quê? É dar atenção à sua família, dar atenção aos seus filhos, aos seus pais. Você vai provavelmente ler ou se informar, assistindo um telejornal. Isso tudo é um trabalho. O nosso espírito trabalha constantemente e esse trabalho não cessa após o desencarne, por exemplo. Então, depois que desencarnarmos, nós vamos continuar trabalhando. Isso é interessante porque quando se fala em desencarne, aí se fala assim, descanse em paz. O espírito não descansa.
Esse é o grande ponto. Ele trabalha constantemente. Imagina, descanso eterno, você passar o resto da eternidade descansando. Além de ser um tédio sem fim, obviamente, né? Se tornaria isso um suplício. A pessoa ser paradão, sem produzir nada, sem pensar em nada, sem evoluir. O homem precisa evoluir o tempo todo. Isso é inerente, isso faz parte da nossa natureza. É para isso que nós fomos criados. Mas vamos tentar pensar no trabalho sobre outros aspectos. Um trabalho, por exemplo, um trabalho voluntário. É uma atividade útil. Você vai trabalhar em prol de uma causa ou em prol de uma comunidade, em prol de alguém, em prol do outro. A filosofia cristã, ela defende que a vida que vale a pena é aquela vivida em função do outro, em função da humanidade, em função de fazer o bem, em função de melhorar a vida de outra pessoa. Então, se você tem isso em mente, se você pensa dessa forma, você sempre vai ter trabalho. Você nunca vai parar. Só que o trabalho ele é estressante, ele é cansativo até determinado ponto. Quando você muda a atividade, aquela atividade se torna um descanso, porque ela sai do seu trabalho cotidiano, que você considera cansativo, e passa a se tornar um descanso. Ou seja, você muda a sua atividade. É interessante isso, quando você troca a sua atividade mental de uma tarefa para outra, você simplesmente sintoniza no seu pensamento que você está descansando daquela primeira atividade. Então, o seu descanso também pode ser produtivo. Olha que interessante. Trabalho, trabalho, trabalho. O trabalho é incessante. As plantas trabalham, elas realizam fotossíntese para se desenvolver, para crescer, para poder melhorar. Tudo na natureza tem trabalho. Mas é um outro aspecto também que eu queria falar, é sobre como nós pensamos o nosso trabalho. De que forma a gente encara o trabalho que nós temos, o nosso meio de subsistência, o nosso meio de sustento. Veja bem, quando você ouve a expressão happy hour, pode ser que muita gente não conheça isso, mas é uma expressão bem popular. O que quer dizer um happy hour? Uma expressão em inglês que quer dizer hora feliz. Perfeito. O happy hour é o quê? É uma confraternização ou uma ida a um lugar prazeroso após o expediente de trabalho. Ou seja, você, segunda-feira a sexta-feira, você trabalha, muita gente trabalha até outros dias, mas segunda a sexta é o mais comum, você trabalha na sexta-feira à noite, depois do trabalho, happy hour, hora feliz. Isso implica o quê? Que você não entende o seu trabalho como uma atividade feliz, uma atividade prazerosa. Claro, eu não vou pedir para ninguém aqui para dizer que eu adoro quando chega segunda-feira às 6 da manhã que eu tenho que acordar. Mas devia. Claro, cada um com seu cada um. Mas devia, você deve entender o seu trabalho como uma coisa boa. E melhor ainda é ter trabalho, é ter um emprego. Então não se deve reclamar. Né? Tem gente que diz que é um tormento a musiquinha do Fantástico no domingo à noite, quer dizer que o fim de semana acabou. Mas o fim de semana não tem que ser necessariamente a sua única parte feliz na sua semana. Você não tem que ficar esperando o happy hour da sexta-feira. Você tem que entender a sua atividade cotidiana como uma atividade boa, salutar, porque ela serve para te desenvolver intelectualmente e moralmente. Toda atividade do ser humano pode ser entendida como uma experiência que vá melhorar o ser humano. Toda atividade
ela pode ser entendida como uma coisa que vai trazer evolução. Veja bem, numa outra conversa nossa, eu cheguei a comentar que tem gente que diz que o espírita gosta de sofrer, porque o espírita agradece até o sofrimento pelo qual ele passa. Mas lembra, o sofrimento é uma coisa necessária para a sua evolução. Você aprende com ele. Claro, eu não estou fazendo uma comparação com o trabalho não tem que ser sofrimento. Claro que não. Quem consegue trabalhar no que gosta, maravilha. E quem consegue, e quem não consegue, quem trabalha numa coisa que não lhe dá prazer, bom, esse tem que buscar uma outra motivação para esse trabalho, ou trocar de trabalho. Isso aconteceu comigo quando eu era jovem, eu era bancário, não gostava de ser bancário. E o que eu fiz? Eu procurei outro rumo, eu pesquisei, fui saber sobre outras atividades, encontrei uma atividade que eu gostava, procurei me capacitar e fiz a transição. Troquei, saí do banco e fui trabalhar em outra área. E trabalho nessa área desde então, há mais de 30 anos. Isso é natural, né? Hoje em dia, pessoas com mais idade estão fazendo isso. Pessoas depois dos 50 estão trocando de atividade profissional. É comum, isso é normal e é salutar. Você deve buscar fazer o que gosta, para que você faça melhor. Um filósofo chamado Baruch Spinoza, ele defende que a potência de agir, ela está diretamente ligada à alegria de fazer. Seria isso. Quando você faz alguma coisa com alegria, quando você faz alguma coisa com vontade de fazer, você faz melhor, você faz aquilo de forma mais perfeita. Você se dedica mais, você coloca todas as suas energias naquela atividade. Ou seja, você desenvolve uma potência de agir pela alegria de fazer, pela alegria de realizar. Olha que interessante. Baruch Spinoza não é necessariamente um filósofo cristão, ele tinha uns pensamentos até que batiam um pouco de frente, talvez com a crença, né? com o nosso modo de pensar. Mas esse ponto da filosofia dele é bem interessante e a gente pode tomar como lição, a gente pode entender isso direitinho. Lembre-se que o Cristo também defendia que você deve fazer as suas atividades com amor, né? A parte da filosofia cristã que trata do trabalho é justamente a entrega, é justamente você fazer isso com amor. Não necessariamente com prazer, mas com amor. Tem uma diferença. Nem sempre a atividade te dá prazer, mas ela te dá outra coisa, com certeza. Nem que seja a sua subsistência, sua e da sua família. Então, se ela protege você e a sua família, então ela merece que você dedique amor a essa atividade. Evolução, essa é a chave. E o trabalho nos ensina o Livro dos Espíritos que ele nos traz isso, ele nos traz evolução, ele nos traz progresso. O espírito, ele não para de trabalhar, não só encarnado, mas também desencarnado. O descanso, como eu falei, ele é necessário, é salutar, porque devemos trabalhar até o limite das nossas forças. Em determinado momento, nós precisamos descansar. Mas descansar nem sempre é sinônimo de ociosidade, é sinônimo de não fazer nada. Descansar pode ser também mudar a atividade, fazer outra coisa, fazer um trabalho voluntário, ajudar alguém, estudar, ler, assistir a um programa que traga uma mensagem boa para a sua vida, que melhore seu modo de agir e pensar. Ou seja, evolução se busca a todo momento.
E o trabalho é uma lei moral necessária para essa evolução, assim como todas as outras. Tudo passa, mas você é para Feliz sempre. é ser o mesmo que um